Graça e paz, meus irmãos, como é que estão? Espero que os irmãos estejam bem. Tu já ouviu falar sobre o filho da perdição? Será que a Bíblia define quem é o filho da perdição? Será que Judas ele foi predestinado a ser o filho da perdição? Porque a Bíblia fala, né? E aos que predestinou, a isso também chamou. E aos que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Mas ele pode ter sido predestinado para a destruição? Vaso de perdição preparado para a destruição? Será que ele era um desses vasos, como diz Romanos 9, né? E de antemão Deus preparou para a perdição vasos de ira preparados para a perdição? Pois é. Então Judas era o filho da perdição e é sobre isso que eu quero tratar contigo. Amados, a identidade de Judas dentro daquilo que nós chamamos de decreto eterno. Na cosmovisão reformada, a história de Judas Iscariotes ela não é um acidente de percurso, meu irmão, ou até um plano de contingência divina. Ele sim é apresentado nas escrituras como aquele que, por decreto soberano de Deus, ele iria desempenhar o papel de traidor do Messias. O próprio Senhor Jesus Cristo, em sua oração ali sacerdotal, né, ele confere ali a Judas o título solene e definitivo, porque quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, né, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Isso confere comigo, está em João 17, versículo 12. Porque para a teologia reformada, o termo filho da perdição, horroios tes apoleias, ele vai apontar o quê? Para reprovação e para o ministério da soberania divina e a responsabilidade humana, meus irmãos. Judas, ele agiu sim, movido por sua própria depravação e ganância, sendo totalmente responsável por seus atos, enquanto simultaneamente ele cumpria o imutável conselho de Deus para a redenção dos eleitos através da cruz de Cristo. Agora, existem aquelas sementes proféticas no Antigo Testamento, né? Porque a traição, ela não foi uma surpresa histórica, né? Mas ela foi um evento minuciosamente detalhado, meus irmãos, séculos antes pelos profetas salmistas. O Antigo Testamento, ele vai apontar ali para o traidor em duas fontes principais, né? Sua proximidade íntima ali e o preço, né, de sua traição. Existe a quebra ali da comunhão íntima, entende? Porque o Salmos 41, versículo 9, ele descreve a dor da traição vinda de alguém que compartilhava da mesa do ungido, até o meu amigo íntimo, em que eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora tem o valor do suborno também, né? E o destino daquele dinheiro lá. Lá em Zacarias 11, do 12 ao 13, tu vai ver que a profecia, ela estipula o preço exato da traição. E o que seria feito aqui com as moedas, né? E pesaram por meu salário 30 moedas de prata, lança-o ao oleiro. Agora o Novo Testamento como intérprete infalível do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele valida e conecta diretamente essas profecias, meus irmãos, à figura de Judas, demonstrando que o princípio reformado de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Primeiro, a confirmação de Jesus. Na última ceia, Jesus ele cita explicitamente o Salmo 41 para identificar quem? O traidor. Né? Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas para que se cumpra a escritura, o que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só, João 13,18. E qual é a perspectiva apostólica? Porque em Atos 1,16, o apóstolo Pedro ele lidera a igreja primitiva sobre a plena convicção da soberania bíblica, entendeu? Ao afirmar o quê? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que puseram e prenderam Jesus. Né? Pedro, ele vai citar lá no Salmo 69, 25 e 109, versículo 8, para justificar a substituição do seu ministério. Fique deserta a sua habitação e tome outro o seu encargo. Amados, terminando aqui, porque, em suma, Judas Iscariotes, ele professou uma fé exterior, mas nunca pertenceu ao decreto salvífico de Deus. A sua história, ela edifica, sim, a igreja ao demonstrar que as forças do mal e os corações ali corrompidos, eles não operam fora do controle do Todo-Poderoso. Antes, até mesmo o ato mais vil da história humana, a traição do Filho de Deus, foi orquestrado ali. Para quê? Para que as promessas ali eternas de salvação, elas se cumprissem rigorosamente. Então, meus irmãos, né, nós temos que entender que Deus é o Criador da história. Ele faz o que Ele quer da forma que Ele quer. Né? E Ele vai dizer assim para nós, muitas vezes, que tentamos justificar por que Ele faz essas coisas. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer um vaso de honra e outro para desonra? Vasos ali são vasos ou são pessoas? Graça e paz a vós outros, que Deus os abençoe e nós possamos cada vez mais crescer para a honra e glória daqueles que nos chamou das trevas
e nos colocou na sua maravilhosa luz. Beijão no coração.